Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo, professor de História do canal Desenrolando a História. E hoje nós vamos para a nossa sessão biografia. Vamos falar de Galileu Galilei, esse importante cientista do século XVI, matemático, físico, astrônomo, que traz aí características para o desenvolvimento da ciência moderna. Galileu Galilei nasceu na cidade de Pisa em 15 de fevereiro de 1564, primeiro filho do casal Vincenzo Galileu e Giulia Amanati. Esse casal então teve um total de 7 filhos e Galileu foi o primeiro. Ele acabou ingressando na faculdade de Pisa para estudar medicina, porém ele acabou abandonando essa faculdade porque ele não queria cursar medicina para o desespero do seu pai, porque seu pai queria ter um filho médico. E Galileu então passa a estudar matemática nessa mesma universidade. Galileu acaba abandonando o curso de matemática também e se muda para a cidade de Florença em 1585, aonde vai dar aulas de matemática e de física particular. Nesse momento é onde Galileu desenvolve a sua ideia do movimento pendular. Ele afirma, contrariando as teorias existentes até então, que o movimento pendular se dá a partir do tamanho da corda que prende a ponta do pêndulo. O que se afirmava até então é que o movimento pendular, a velocidade desse movimento, acontecia dependendo do tamanho do peso do pêndulo que estava na ponta. Galileu consegue comprovar que não, que a velocidade independe do tamanho do pêndulo que está na ponta, mas sim do tamanho da corda que amarra esse pêndulo. Em 1588, Galileu foi convidado a ser professor de matemática na faculdade de Pisa, e foi lá onde ele desenvolveu a teoria de queda dos corpos, onde Galileu afirmava o seguinte, que independente do volume, do peso de cada corpo, se os dois fossem soltos ao mesmo tempo, se não tivesse ar, os dois cairiam ao mesmo tempo. Porque, na realidade, o que faz com que um caia mais rápido que o outro é o peso que esse exerce sobre o ar. Se não tivesse o ar, os dois cairiam ao mesmo tempo. É nesse momento que surge a famosa ideia de que Galileu teria subido na Torre de Pisa e soltado de lá de cima uma bala de canhão e uma bala de festim. E ali ele conseguiu analisar que as duas cairiam ao mesmo tempo se não houvesse o ar. Esse estudo de Galileu foi comprovado pela matemática tempos depois. Outra teoria desenvolvida por Galileu nessa mesma época é o movimento retilíneo uniforme, aquele estudo de física que a gente tem, ou também o movimento de aceleração uniforme. Galileu afirmava que um corpo em movimento iria adquirindo uma velocidade uniforme. Em 1592, Galileu é convidado para se tornar professor de matemática na Universidade de Pádua, na Itália. E lá ele conhece Marina Gamba, com quem ele tem 3 filhos. Mas detalhe, Galileu nunca se casa com Marina Gamba. Olha só, naquela época já não havia casamento entre as pessoas, né? As pessoas simplesmente tinham filhos. Foi o caso de Galileu, que teve 3 filhos com Marina Gamba, sem se casar com ela. No início do século XVII, Galileu aperfeiçoa o telescópio, ele passa a ter contato com o telescópio e ele faz um aperfeiçoamento do telescópio. É importante trazer que Galileu não foi o inventor do telescópio, mas ele aprimorou o telescópio e foi o primeiro cientista a utilizar um telescópio para seus experimentos, para os seus estudos científicos. Utilizar o telescópio para poder investigar os satélites de Júpiter e as fases da Lua de Saturno, Galileu consegue comprovar a ideia do heliocentrismo, ou seja, de que o Sol está fixo e que os planetas giram ao seu redor, totalmente reprovada pela Igreja Católica na época, que defendia o geocentrismo, ou seja, que a Terra era o centro de tudo. As ideias de Copérnico nessa época, elas eram condenadas pela Igreja. A Igreja proibia-se dizer que o heliocentrismo era uma verdade, porém a Igreja em momento nenhum disse que era proibido estudar sobre o heliocentrismo. E essas ideias de Galileu, elas são compiladas em um livro, O Mensageiro Sideral, de 1610. Em 1611, Galileu é convocado pelo Tribunal do Santo Ofício para explicar as suas teorias. Nesse tribunal, Galileu faz amizade com um arcebispo, que vai se tornar o futuro Papa Urbano VIII. Galileu é absolvido por falta de provas. Em 1612, Galileu escreve sobre o seu Tratado de Flutuabilidade, onde ele afirma que os corpos vão flutuar sobre a água devido à sua densidade, ou seja, ao seu peso em relação à água, não relacionado à forma como defendiam
os cientistas aristotélicos. De 1613 a 1615, Galileu Galilei escreve as suas famosas Cartas Copérnicas, aonde ele traz várias das suas ideias, e essas ideias é que vêm dar problemas para Galileu, porque nela ele defende fortemente a ideia do heliocentrismo. Mais uma vez, Galileu é chamado ao Tribunal do Santo Ofício para poder dar explicações, porém ele é absolvido por falta de provas. Com a eleição do seu amigo cardeal a Papa, Urbano VIII, Galileu se sente mais confortável em fazer os seus estudos. Porém, com a reforma protestante, Galileu é convocado novamente a dar esclarecimentos ao Tribunal de Santo Ofício. Só que dessa vez, Galileu é condenado. Ele é obrigado, então, a retratar-se publicamente, dizendo que todas as suas teorias eram mentiras. Além disso, Galileu foi condenado à prisão perpétua em sua própria casa. Galileu morre em 1642, na cidade de Florença, e ele é enterrado na Basílica de Santa Cruz, ao lado de Michelangelo e de Maquiavel. Esse foi mais um vídeo do canal Desenrolando a História. Curta, compartilhe, comente essa página, peça vídeos aqui embaixo. Grande abraço e até!